Deus e Pai o Todo-Poderoso, mais uma vez me encontro te agradecendo aqui neste momento pela minha vida, pela vida do abençoado André. Senhor, Deus Pai o Todo-Poderoso, que venho por meio desta te agradecer por todos os abençoados que têm ouvido os estudos, da palavra do amor e graça. Te agradecer por aqueles que estão chegando também para ouvir, que o ouvido vem estar espiritualmente ouvindo esta palavra que liberta. Que a mente venha estar sadia para entender, para compreender cada palavra que sair dos lábios do abençoado André, para que venha receber a vida, caminhar ainda aqui nesta terra, reinar em vida, no descanso do Senhor. Eu já te agradeço, Senhor. Obrigada, meu Deus. Abençoados de Deus, estamos de volta aí, amados, com mais estudo aí, né? Daqui do MNGP. Dou aí meus agradecimentos aí, né, a todos os irmãos aí que têm aí participado conosco, os irmãos aí do WhatsApp, os irmãos aí do Facebook e os irmãos aí que acompanham o nosso canal, né? Eu agradeço a todos vocês, irmãos. Vou pegar uma folha aqui que tem uns irmãos novos aqui que estão aí nos acompanhando aí. Meu irmão Victor Shirokov, da Rússia. Graça e paz aí, irmão, por você aí ter encontrado o nosso canal aí no YouTube e ter comunicado comigo. Eu não falo russo não, gente, tá? Mas eu entro aqui no Google Tradutor, consegui conversar com ele aí um longo tempo aí, tá? Então, abraço aí, obrigado aí por estar aí nos acompanhando aí no YouTube, tá, meu irmão? Victor Shirokov, da Rússia. Tem meu irmão também, Paulo Reis, do Rio Grande do Sul. Abraço aí, graça e paz, meu irmão. Agradeço também ao irmão Antônio Luiz do Carmo, servo de Deus, e Elmo Portela, por ter parabenizado aí os 2 anos, né, do canal aí lá no Facebook. Obrigado, irmãos. A participação de vocês é muito importante para nós aí, tá, irmão? E tem mais de 20 irmãos aqui que também aí nos parabeniza aí, tá? Eu não vou falar o nome de todos os irmãos aqui, porque são muitos irmãos, tá? Mas eu agradeço vocês aí. Aos poucos eu vou falando o nome de vocês aí, tá bom? Não fique zangado comigo, tá? Então, irmãos, estamos aqui aí com mais um estudo aí. E o tema desse estudo de hoje, graça, o manar de todos que crer. Tem quem não crer. Então é esse aqui, a graça de Deus é o manar de todos que crer. A própria palavra já nos ensina, todos serão chamados, poucos escolhidos. Nem todos vão estar com o espírito pronto para receber essa graça. Muito mais aqueles que são muito religiosos, vai ser difícil essa graça penetrar na mente e no espírito deles, entendeu? Então é o manar de todos que crer. Por isso que eu botei esse título aqui. Abençoados, muitos hoje rejeitam a graça de Deus. Quando eu comecei a conhecer a graça, foi 22 anos atrás. As pessoas, muitos rejeitavam a graça de Deus. E hoje não é diferente. Assim também aconteceu na época de Cristo, na época de Paulo. Muitos rejeitavam a graça de Deus, né? Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Mas eu digo, muitos mesmo rejeitando a graça de Deus, haverá um tempo que terão que se render à graça de Deus.
Amém? Terão que se render, porque a graça é o único e verdadeiro caminho para levar ao Cristo glorificado, né? O Criador, o Pai, ele mandou o seu evangelho. Por isso que fala o evangelho do reino, o evangelho de Deus. Mandou ele através de quem? De Cristo Jesus. Depois de ter ido para o madeiro e ressuscitado, virou Cristo glorificado, né? O Espírito glorificado. E que na estrada de Damasco deu a Paulo de Tarso para trazer para nós gentios. Amém? Então, esse evangelho, ele é, né, o maná verdadeiro e único para nos conectar novamente a Deus, nos conectar realmente, verdadeiramente ao Cristo glorificado. E João diz lá em João 1,17, porquanto a lei foi dada através do intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João 1,17. Eu estou lendo aqui, mas está aqui. Nota-se que se trata de duas alianças. A lei de Moisés e a graça e a verdade que Cristo trouxe. O evangelho do reino, o evangelho genuíno de Cristo, que foi dado para Paulo de Tarso, para ser o apóstolo aos gentios. Quem são os gentios? Nós. Todos aqueles que não são judeus são gentios. Se você é judeu, nasceu lá em Israel, você é judeu. Quem nasceu no Brasil, quem nasceu nos Estados Unidos, quem nasceu em qualquer outro local aí do nosso planeta que não seja lá em Israel, é gentil. Paulo de Tarso trouxe o evangelho para nós, gentios. Por que não para eles? Porque eles rejeitaram. Mas muitos aceitaram. Paulo era judeu e aceitou. E muitos lá na época eram judeus e aceitaram. Né? Mas a maior parte, a maioria deles, preferiram, né, os sacerdócios farisaicos, sacerdócio levítico. E isso veio vindo até hoje no sistema religioso moderno. As igrejas hoje do sistema religioso ainda pregam aí esse sacerdócio levítico. Ah, mas a lei já acabou. A lei acabou? Tem certeza? Então por que vocês ainda ceiam, fazem sacrifícios lá no monte, e batizam? Isso são rituais da lei. Se a lei acabou, vocês têm que parar com isso. Então vocês estão errados. Se realmente a lei acabou como vocês dizem que acabou, vocês têm que parar de fazer esses sacrifícios, esses rituais, esse sobe monte, esse busca o Senhor. Aqui na graça de Deus nós não buscamos o Senhor, porque o Senhor já está dentro de nós. Não precisamos buscar no monte, aqui ou acolá, que já está. Ele mesmo veio encontrar conosco, não precisou nós procurarmos. Por isso que a graça de Deus é diferente. Então você nota isso aqui, que há duas alianças se guerreando, a de Moisés e a graça de Deus, né? Que vem através de Jesus Cristo. Por que verdade? Porque a lei já não tinha mais valor legal na época que foi pregado, né? Na época que João pregou. A lei já não tinha mais valor legal. Já tinha vindo a graça de Deus e a lei já perdeu seu valor.
Lucas já havia falado isso desde 59 a 63, mais ou menos, depois de Cristo. Lucas já falava isso, que a lei testamentariamente e espiritualmente já havia se encerrado. E Lucas diz em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas, Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Duraram até João Batista. Ninguém escreveu mais a lei, nem os profetas. Os profetas se calaram. A lei se calou. Ali João Batista se encerrou a lei e os profetas. É isso que Lucas está querendo dizer. Espiritualmente, a lei e os profetas se encerraram ali. Já não havia mais valor legal. Não é? Desde então, desde aquela época, é anunciado o reino de Deus. E todo homem se emprega força para entrar nele. É com esforço. Porque você tem amigos na lei. E hoje eu estou falando para você hoje, do sistema religioso. Você tem amigos lá no sistema religioso. A gente fala lei porque vocês estão pregando a lei. Por isso chamamos de igreja de lei. Você tem amigos lá no sistema. Você adora o pastor lá do sistema. Você está há muitos anos servindo esse sistema. Então você ficou preso a isso. Amém? A Bíblia diz, seu agrado ao homem, não sou servo de Cristo. Justamente é isso que acontece com o sistema religioso. Eles não servem a Cristo por guardar tradicionalismo de homens. Né? Então, desde aquela época, né, de João, é anunciado o reino de Deus e todo homem se emprega força para entrar nele. Havia ainda a transição da lei de Moisés e a graça de Deus. Ainda o templo ainda estava erguido e todo o sacerdócio levítico ainda fazia seus rituais levíticos, mesmo não tendo validade testamentária, ainda continuaram fazendo os seus rituais levíticos, porque o templo ainda estava erguido. Estão entendendo? Olha o que diz Paulo aos Hebreus. Hebreus 7, 12, 14. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Saiu o sacerdócio levítico, entrou o sacerdócio de Cristo, em figura de palavras. E eu vou explicar por que é em figura de palavras. No sacerdócio de Cristo, a gente fala sacerdócio de Cristo, não quer dizer que existe sacerdócio, ou se você vai fazer uma igreja, eu vou fazer assim uma igreja. Igreja são pessoas, reunir pessoas, né, para estudar graça, se forma uma igreja em graça, porque cada pessoa é um membro do corpo de Cristo. Juntando as pessoas se forma a igreja, tá? Vou deixar bem claro, porque igreja não são paredes de concreto, são pessoas. Eu vou fazer aqui uma congregação, vou fazer a igreja se reunir aqui nessa congregação e vou criar sacerdócios aqui, porque, né, aqui está dizendo aqui que mudando o sacerdócio é necessariamente que se faz mudança de lei, mudança de sacerdócio. Então vai sair o sacerdócio levítico, vai entrar o sacerdócio da graça. Não, não é isso. Não é isso que está dizendo. Na graça não existe sacerdócio. Por isso eu falei aqui em figura de linguagem, tá? Em figura de linguagem. Vamos continuar aqui. Porque aquele a quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, o qual ninguém serviu ao altar. A quem essas coisas dizem? A Jesus, que veio da tribo de Judá,
a qual ninguém trabalhou no templo. Por isso se diz, ninguém serviu o altar. Quer dizer, ninguém serviu o templo, porque quem poderia fazer isso era só a tribo de Levi, os levitas. Jesus é da tribo de Judá. Eles não trabalharam no templo, eles não serviram o altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor, Jesus, precedeu de Judá. Certamente, essa tribo nunca falou a Moisés, né, sobre sacerdócio. Jesus veio da tribo de Judá. E aqui diz que Moisés nunca falou de sacerdócio da tribo de Jesus. Nunca houve sacerdócio na tribo de Judá. Por isso eu disse que a palavra sacerdócio de Cristo foi escrita em figura de palavra. É simplesmente para esclarecer que quando entra um sacerdócio, o outro anterior tem que sair. Quando entra um testamento, é necessariamente que também haja mudança na lei, porque o outro testamento será diferente. Estão conseguindo entender claramente isso? Então, no advento da segunda parousia de Cristo, se manifestou espiritualmente e fisicamente o segundo testamento, o qual Cristo é o cabeça, anulando, revogando o primeiro testamento, o qual tinha serviços no altar. A lei de Moisés, a lei levítica, o sacerdócio levítico já não tem valor no advento de Cristo. E Hebreus 7 diz, Paulo falando aos Hebreus 7, 12, 14, ele diz, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança de lei. Então mudou a lei. Mudou a lei. O sacerdócio levítico tinha o seu serviço no altar, tinha seus sacerdócios, tinha seus profetas, tinha seus rituais espirituais, de ordenância, mandamento, igual o sistema religioso faz hoje, batismo, santa ceia, sobe monte, busca o Senhor, Isso acabou, isso se encerrou, isso já não tem validade espiritual nenhuma. E o irmão do sistema aí diz, não é assim não, irmão André, porque Lucas disse, e vou mostrar para você o que Lucas disse, o que ele quis mostrar para mim. Lucas 16, 17. Lucas diz, e assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Sim, certamente, abençoado, meu irmão aí do sistema. Mas você tem que entender o seguinte, que Lucas estava num tempo entre 59 e 60 depois de Cristo. Preste atenção, meu irmão. A graça de Deus ensina isso. Nós temos que dar tempo à data que está sendo falado aquilo, para quem está sendo dito aquilo. E Lucas aqui estava falando em 59 a 60 depois de Cristo. O templo ainda estava em pé, o templo ainda estava erguido. Ainda havia o vigor físico dos rituais levíticos no templo, e tudo teria que ser cumprido. Nada passaria na lei. Amém? Aquele tempo, aquele aion, o céu e a terra, igual Lucas quis se expressar aí, Lucas empregou essa palavra, céu e a terra, uma figura de palavra, uma figura de linguagem. Ele queria dizer que tudo seria cumprido, consumado,
Como Jesus disse no madeiro, já está consumado. Jesus já falou isso. Já tinha havido a lei, quando Cristo foi no madeiro, a lei espiritualmente já tinha se consumado. Faltava destruir o templo, para que a lei fisicamente também perdesse seu valor. E nós sabemos que essa destruição se deu no ano 70. Como sabemos hoje. Na época deles, eles não sabiam. Mas hoje sabemos que no ano 70, o exército romano, liderado por Tito, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Sabemos disso hoje. E sem templo, sem lei. Mas alguns irmãos ainda querem continuar com essa lei, né? Quer continuar ainda com esses mesmos rituais da lei. Tem que guardar a lei, tem que guardar sábado, tem que fazer festa, tem que fazer aquilo, outro, né? Os protestantes, católicos, né? Temos que continuar fazendo a ceia até que o Senhor volte, tem que ir lá no monte buscar o Senhor, tem que batizar, tem que jejuar, tem que fazer isso, aquilo, outro. Acabou-se. Isso já não tem validade espiritual nenhuma. Amém? Vocês estão andando para trás. Não tem validade espiritual nenhuma esses rituais, esses rudimentos que vocês fazem. E muitos irmãos querem guardar a lei. Tem que guardar a lei de Deus. E Lucas diz aqui, Tiago 2,10. Porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la todas elas, e quebrá-la integralmente, como diz aqui na minha Bíblia. O que significa isso? O que Tiago está querendo dizer? Sem o templo não pode ser pregada a lei. Pois muitos rituais eram obrigatórios, né? Muitos rituais, mandamentos, sacrifícios, era obrigatório a ser cumprido somente no templo. Só podia ser feito no templo. Sem templo, fim da lei física. Por isso que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus era um rebelde, ia destruir a casa de Deus. Não. Não. Para manifestar a graça de Deus, o templo teria que ser destruído. Por isso, para a liberdade do povo, para que se manifestasse, né, a plenitude do templo de Cristo. E isso eles não conseguem entender. A Bíblia é tão clara, né? Então, alguns desses rituais não poderiam ser cumpridos fora do templo. Sem templo, encerra todos esses rituais. Judeus aí, alguns judeus aí, ortodoxos, entendem o que eu estou dizendo, né? Eles querem continuar, alguns outros, como o sistema religioso, querem continuar praticando a lei. Mas Paulo, olha o que Paulo diz, né, aos Gálatas, porque naquele tempo de Paulo também não era diferente. Mesmo ali, Paulo iniciando ali a graça de Deus, né, muitos ainda queriam guardar naquele tempo a lei. Então, Paulo diz assim, em 2 lugar 16, sabemos que ninguém é justificado pelas práticas da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém. Nem judeu, nem católico, nem protestante, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não tem nada a ver com o maná da lei, porque se tornou um maná, um alimento vencido. Maná era um alimento que eles comiam no deserto, né? E esse alimento se tornou vencido. Esse alimento hoje faz mal para nós. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não pelas práticas da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Olha só o que Paulo estava dizendo.
segundo os rituais, sacrifícios, mandamentos da lei, ordenança, o batismo, jejum, Santa Ceia, sobe monte, busca o Senhor, faz vigília. Segundo esses rituais, esses dogmas, ninguém será justificado diante de Deus. É isso que Paulo estava dizendo. É isso que o sistema religioso não entende. Ele não consegue compreender essas coisas. Cristo destruiu isso tudo. Sem templo, sem lei. Amém? Não tem mais validade legal nenhuma, nem espiritual, nem física. A graça de Deus é o único caminho para servirmos a Deus, né? Verdadeiramente, sem mácula, sem pecado, sem dívida, entendeu? A graça de Deus é um caminho que nos leva a Cristo. O Cristo glorificado, a qual pregamos aqui, né, no MNGP, e vários outros irmãos que pregam a graça por aí, né? A graça de Deus é o maná que hoje já não está mais escondido, mas é acessível a todos que crer. Amém? Nós não estamos procurando nem no monte, nem em vigília, porque hoje ele habita em cada um de nós. E a graça, o maná que estava escondido, hoje já não está mais escondido. Hoje é acessível a todos que crê. E nós estamos aqui nos empenhando. Eu faço isso por amor. Trazendo para vocês, a cada dia, um pouco mais do conhecimento do que é a graça de Deus. Tá? A minha explicação aqui, às vezes, é rápida, né? Eu não posso fazer isso tudo muito longo. Não, no meu programa aqui vai levar 2 dias para baixar. E eu preciso, às vezes, botar esse programa rápido. Eu tenho muitas coisas ainda para falar. Então eu não posso fazer muito grande, tá? Esse aqui já cresceu demais. Mas ouça uma vez, 2 vezes, para poder entender melhor. Tá bem, amados? Fico por aqui. Não esqueça de dar seus likes. Se não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Não esqueça de indicar nesse canal para outras pessoas. Compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Tá? Convide a pessoa para se inscrever também. Dê os seus likes aí. Agradeço por vocês. Por mais esse momento de estar aí me ouvindo. Muito obrigado. A participação de vocês é importante para esse canal. Graça e paz.